Vamos agora tratar o caso de ondas planas monocromáticas e o que dá para a gente dizer com relação ao campo eletromagnético dessas ondas. Antes, vamos dar só um lembrete rápido o que é o caso monocromático de uma onda. Né? Uma onda, a princípio, pode ter um formato qualquer, né? Pega, por exemplo, uma onda do mar, e desde que ela seja uma forma que se propague com o tempo antes numa direção definida. Né? O caso monocromático é um caso de particular interesse, porque ele está associado a uma frequência bem definida. Por exemplo, as cores que a gente observa, cada cor está correspondendo a uma frequência. E o que significa uma frequência bem definida? É que a onda pode ser descrita na forma dessas funções trigonométricas, senos e cossenos. De modo que existe uma frequência aqui, ômega, única. A princípio, vocês já podem ter estudado isso em algum momento, pode ser que essas ondas se combinem, e na verdade uma combinação de ondas desse tipo pode dar origem a qualquer formato de onda que você imaginar. Mas quando a gente diz que é monocromática, significa que só uma frequência está presente. Além disso, a gente está dizendo que a onda é plana. O que significa onda plana? Onda plana é quando só existe um vetor k, ou na verdade uma direção para o vetor k bem definida. É mais fácil de enxergar o que é uma onda plana e por que o nome é onda plana quando você olha o conceito de frente de onda. Uma frente de onda é o lugar geométrico do máximo da onda, né? O máximo da amplitude da onda, né? Por exemplo, aqui para uma onda, esse desenho aqui é uma típica frente de onda para uma onda plana monocromática. Então você vê que todo mundo aqui tem a mesma frequência, né? Ou seja, mesmo período, ou mesmo comprimento de onda. Aqui depende se esse eixo aqui é x ou t. Vamos botar que ele é x. Tá? Então, todos eles têm o mesmo comprimento de onda. E a região que contém os máximos da onda são planos, né? São essas linhas azuis aqui, que estão desenhadas só como uma linha, mas obviamente em 3 dimensões são planos. Então a frente de onda, nesse caso, é plana, e aí nesse sentido que a gente chama isso aqui de uma onda plana. Só para esclarecer um pouco, poderia ser, por exemplo, uma onda esférica, né? Imagina que você tem uma fonte pontual aqui, tá? Que gera frente de onda desse tipo. Repara que aqui o vetor k está apontando para cá, aqui o vetor k está apontando para cá. Então o k depende do ponto do espaço. Foi aquilo que eu falei. Uma frente de onda que não seja plana é uma frente de onda na qual o vetor k, que define a propagação da onda, depende de qual ponto do espaço você está olhando. E a onda plana e a onda esférica são dois casos bem simplificados. O caso mais geral são ondas com formatos malucos, né? Por que a gente está chamando a atenção para isso? Não só porque ondas planas monocromáticas são um caso de bastante interesse, mas também porque existe uma relação matemática entre campos elétricos e magnéticos nesse caso. Vamos só colocar em termos dessas ondas planas monocromáticas algumas das coisas que a gente já aprendeu sobre ondas eletromagnéticas. Uma das coisas, por exemplo, é que o campo elétrico e o campo magnético andam em fase, ou seja, quando o elétrico é máximo, o magnético é máximo, quando o elétrico é zero, o magnético é zero, e vice-versa. De forma que, se o campo elétrico é descrito como uma dada função trigonométrica, e repara que aqui é diferente da outra fórmula que a gente estava vendo, porque a outra era vetorial, né? Então estaria descrevendo numa direção qualquer, enquanto aqui está só na direção x. E a outra equação tinha uma fase no final. Essa fase é arbitrária, né? A gente pode escolher, por exemplo, aqui foi escolhido que x igual a zero está num ponto de nó da onda. Então, como é um seno, significa que φ é igual a zero, né? Se eu escrevesse cosseno aqui, o φ seria igual a π sobre 2.
Então essa equação é bem parecida com o que a gente tinha no último slide. A outra equação que você pode concluir é que o campo magnético é determinado pela mesma função trigonométrica. Não existe fase relativa. Tá? A fase aqui também é zero. Isso pode até ser um pouco diferente em meios materiais, às vezes. Tá? São meios com propriedades únicas que podem mudar isso. Mas a gente está estudando só ondas eletromagnéticas no vácuo, por enquanto. Então, nesse caso, o campo elétrico e magnético estão em fase. Mostrados em 3 dimensões, né, na forma vetorial, forma mais completa, o campo elétrico e magnético ficam dessa forma. Mesma função trigonométrica, com o mesmo argumento aparecendo para as duas, tá? E amplitudes A e B, porque não tem nem a mesma dimensão, né? O campo elétrico está em volts por metro e o campo magnético está em Tesla. Caso vocês não se lembrem, é bom dar uma revisada. Isso daqui está em unidade de Tesla e isso daqui está em unidade de volts por metro. Vale a pena ir lá nas suas notas de Física 3 e revisar. E aqui estão os direcionais do campo elétrico e magnético. Esses vetores aqui são vetores unitários, né? Vetores cujo módulo é igual a 1, que só determinam a direção na qual aponta o campo elétrico. Repara que o campo elétrico aponta numa direção que é perpendicular à direção do K, a direção onde ele se propaga. Então, K aqui nesse exemplo está para cá. Né? Eu vou botar K chapéu, ou seja, a direção do K, né? O unitário que aponta na mesma direção que o K. Mas o campo elétrico aponta aqui na direção Y. Né? Então, o unitário de campo elétrico, nesse caso aqui, a gente pode identificar simplesmente como Y chapéu. E o campo magnético na direção Z. O unitário de campo magnético. Então, repara que... desculpa, aqui um chapéuzinho. Então, repara que a gente tem mais essa outra informação que a gente discutiu, que é geral de campos eletromagnéticos. A direção do campo elétrico necessariamente é perpendicular à direção do campo magnético. Ok. Agora, como eu disse, a partir das leis do eletromagnetismo, das equações de Maxwell, na verdade, é possível estabelecer uma relação entre amplitude de campo elétrico e amplitude de campo magnético. Por quê? Porque lembra que campo elétrico é gerado por campo magnético e campo magnético é gerado por campo elétrico, ambos através das leis de indução. Então, usando essas leis de indução, a gente pode determinar, por exemplo, naquele exemplo que a gente estava fazendo da onda que vinha aqui assim, né? Aqui você tinha campo elétrico na direção vertical, na direção Y, e tinha campo magnético na direção Z. De modo que, imagina que eu considero aqui uma superfície, que é essa superfície que está pintadinha de amarelo aqui. Essa superfície forma um loop aqui, na qual eu posso calcular, por exemplo, a circulação de campo elétrico. Lembra que a circulação de campo elétrico, ou seja, como que o campo elétrico é integrado ao longo desse contorno, tem que ser igual a menos a variação de fluxo magnético. Isso daqui é a lei de Faraday da indução. Lembrando que, se você não lembra isso legal, revisa as últimas aulas que eu relembrei lá, ou melhor ainda, revisa suas notas de Física 3 para aprender isso mais profundamente. Então, aqui nesse caso é fácil de fazer a conta, por isso que eu estou pegando ondas planas. A onda plana, ela está se propagando para cá, e qualquer lugar que eu pegar de um plano, o campo elétrico é o mesmo, né? Então, por exemplo, aqui nessa borda, o campo elétrico vale sempre o mesmo valor, que a gente vai chamar de E. Aqui nessa outra borda, o campo elétrico tem sempre um mesmo outro valor, a gente vai chamar de E mais DE. E aqui esse DE já é em referência ao fato de que eu vou pegar uma bem fininha, essa fita amarela aqui que eu desenhei. E o campo magnético aqui no meio é B. Aí você pode dizer, por que eu não usei B aqui e B mais DB aqui? Se você fizer a conta desse jeito, você vai perceber que na conta vai aparecer um produto de DB com DX. E a ideia é que DX é pequeno, DB é pequeno, o produto de DB com DX é quase zero.
Eu já estou encaminhando a conta na direção que vai dar certo. Mas se você quiser fazer a conta longa e verificar se você vai ter alguma dúvida, faz e depois tira dúvida comigo em sala de aula. Mas eu posso só considerar um campo magnético homogêneo B aqui para todos os fins. E aí eu posso calcular. Repara que o campo elétrico na direção aqui da face de cima e de baixo, da face não, da aresta, né, de cima e de baixo desse retângulo, vai ser zero, né? Porque o que conta é a componente ao longo da aresta. E o campo elétrico sempre aponta para cima ou para baixo, né? Então essa circulação aqui vai ser dada simplesmente por integral de linha à esquerda, que é E vezes a altura, essa altura eu chamei de H, não precisa ser uma altura pequena, né? Então E vezes H. Desculpa, E vezes H está aqui, né? Repara que a gente escolheu de forma que esse loop está orientado na direção que eu estou apontando aqui, de forma que a integral de linha do campo elétrico desse lado aqui está contrária à direção que eu considerei como positiva. Então, essa integral de linha ali vai entrar negativa, menos E vezes H. E entra positiva aqui, porque está na mesma direção. Então fica E mais DE, que é o campo elétrico à direita, vezes H. Claro? E aqui é zero, e aqui é zero. Por quê? Porque aqui nessa região o campo elétrico está perpendicular ao elemento de linha DS. Tá? Se você não lembra essas coisas, revisa, a gente vai precisar. E aí a conta é fácil, né? E mais DE vezes H, menos EH vai dar HDE. Esse é o elemento a integral de circulação do campo elétrico nessa superfície que a gente definiu. O fluxo de campo magnético é fácil. Como eu falei, eu vou considerar o campo magnético aproximadamente constante. Se eu não considerasse constante, eu ia acabar com uma conta que envolve o produto de dois elementos pequenos, né? dB dx, e aí eu ia acabar dizendo que esse cara é muito pequeno. Então, considerando o campo constante, eu vou ficar com B vezes H dx. H dx é a área dessa superfície amarela. O fluxo, lembrando que fluxo é definido como a integral do campo na área. No caso do campo magnético, de área, aí no caso do campo magnético. No caso geral, aí seria qualquer campo aqui dentro. Então, para um campo constante, isso dá simplesmente campo magnético vezes a área ali dentro da faixa amarela. Pela equação de Faraday, né, pela lei de Faraday, a gente diz que essa circulação é menos a variação temporal do fluxo. Então a gente vai derivar no tempo essa expressão aqui. O campo magnético olhado fixo num ponto não é uma constante. Desculpa, é uma constante não. É o que vai variar. O H e o dx eu considerei constantes, né? Eu tomei uma superfície que é fixa, né, no tempo. Então H e dx não são afetados pela derivada, mas o campo magnético é, dB dt. Resumo da ópera, corta H com H. Aqui tem aquela coisa que a gente sabe que matematicamente não é a forma correta de fazer, mas funciona para esse tipo de equação linear, né? As equações de Maxwell são lineares, que é você considerar que essa equação é equivalente a você escrever que dE dx é igual a menos dB dt. Aqui, a forma como eu obtive essa equação foi menos formal, tá? Não foi muito formal. A forma realmente bacana, formal de se obter isso daqui é usando os conceitos de cálculo 3 que a gente aprendeu, que são, na verdade, isso dá origem a um conjunto novo de equações de Maxwell, que são aquelas coisas que a gente aprende no final, que é teorema de Stokes, teorema de Green. Aqui no caso do teorema de Stokes,
ele vai permitir escrever essa equação, que é uma equação integral, numa equação diferencial, né, para o campo elétrico e magnético. A gente não vai fazer isso aqui explicitamente nos vídeos, né, vai fazer isso só em sala de aula. Para esse caso simplificado de onda plana, fica mais fácil, dá para a gente obter do jeito que eu obtive aqui, essa equação. Então essa equação ela é mais geral do que o que eu fiz aqui, só que a derivação que eu fiz fica mais simples nesse caso particular. E aí, só o detalhe que a gente vai fazer é o seguinte: levar em conta o fato de que, na verdade, campos magnéticos e elétricos podem, no caso mais geral, depender de várias variáveis, não só de x e de t, o que significa que essa derivada que está mostrada como uma derivada total está errada. Foi pelo fato de que a gente fez essa acochambração aqui de dizer que essa equação diferencial é equivalente a essa equação diferencial. O caso mais geral é você considerar que as derivadas são parciais, né? Esse de Ronde aqui é uma derivada parcial. Então essa daqui é chamada de lei de Faraday. Possivelmente vocês viram já em Física 3 isso, algumas pessoas não. É a lei de Faraday na forma diferencial. Vou escrever só dif. E essa daqui é na forma integral. As duas equações são equivalentes entre si. O lance é que a forma diferencial é um pouco mais fácil para lidar com ondas eletromagnéticas, permite derivar de forma direta algumas relações. Por exemplo, com a lei de Faraday na forma diferencial, dado o campo elétrico e o campo magnético de uma onda plana monocromática, é fácil de fazer a conta, né? Porque é só você derivar isso daqui, derivar isso daqui. São derivadas de equações trigonométricas, todo mundo sabe fazer isso. Derivando aqui à esquerda, você obtém o K pulando para fora, né, do seno, e a derivada de seno é cosseno. Então deu aqui, pá. Derivando o campo magnético, vai sair um menos ômega. Tem que tomar cuidado que tem que carregar o menos. E aí, se você lembrar que tem esse outro menos aqui, o menos cancelou com o menos, e aí vai pular para fora ômega, ômega B vezes cosseno. O cosseno aparece dos dois lados. O que acontece? Tem pontos em que esse cosseno vai ser zero. Tá? Então, a princípio, cortar o cosseno dos dois lados não é correto. A interpretação correta dessa equação é outra. É dizer o seguinte, olha só. Essa equação tem que ser verdade em todos os pontos. Inclusive nos pontos em que o cosseno não se anula. Isso quer dizer que esse prefator tem que ser igual a esse prefator. Então, essa é a forma correta de interpretar essa equação. Se esse prefator é igual a esse prefator, a gente obtém uma relação direta entre E, B e a velocidade da luz. Por quê? Porque a velocidade da luz, se você for lembrar, a gente lembra muitas vezes como lambda f, né, lá do ensino médio, ela pode ser dada por ômega à direita, que é a frequência angular agora, e ao invés de você botar comprimento de onda à direita, você pode botar vetor de onda à esquerda. Lembrando que vetor de onda é o inverso do comprimento de onda. Então, Kc igual a ômega. Se eu tenho K aqui, se eu tenho ômega aqui, eu posso substituir, por exemplo, por Kc. E aí eu corto K com K, e tem que a relação entre E e B é dada por C. Essa equação é muito importante, ela tem vários significados importantes. O primeiro significado muito importante é o seguinte: a amplitude de campo elétrico e a amplitude de campo magnético, que é esse E máximo e B máximo, estão relacionados entre si por C, que é a velocidade da luz. E, para quem não sabe, a velocidade da luz é um número muito grande, né? É 3 vezes 10 oitavas metros por segundo, aproximadamente. O que significa que, para uma onda eletromagnética, o campo elétrico tem muito mais efeito físico do que o campo magnético. Então, no geral, as formas como a luz interage com a matéria, interage com o nosso olho e tudo mais, é através do campo elétrico oscilante, que é dado por essa equação aqui. O campo magnético está lá, ele é responsável por sustentar o campo elétrico, né, porque eles oscilam entre si,
mas o efeito físico do campo magnético direto é muito fraco. É mensurável, mas é muito fraco. Quase nunca o comportamento da luz na matéria é determinado por campo magnético, geralmente é determinado por campo elétrico. Tá? Além disso, eu tenho uma amarração das amplitudes, mas tem uma amarração também das direções. Lembra que o campo elétrico é perpendicular ao campo magnético e, simultaneamente, ele também é perpendicular à direção de propagação, que é determinada pelo vetor de onda k? Para essas duas coisas serem simultaneamente verdade e seguirem a regra da mão direita, significa que o campo magnético num ponto qualquer, agora não estou falando da amplitude, estou falando num ponto qualquer, como função de R e de T, é determinado pelo campo elétrico. Repara que aqui eu estou falando explicitamente de ondas planas monocromáticas. Na verdade, aqui é específico de uma onda plana. É determinado pelo campo elétrico, dividido por C, para ser consistente com essa relação aqui, e cuja direção é determinada pelo unitário K. O unitário K é o unitário que aponta na direção que a onda se propaga, né? O unitário K pode ser obtido como o vetor K dividido pelo módulo de K. Obviamente isso daqui é um vetor novo cujo módulo vale 1. Então eu botei esse unitário K aqui, eu escrevi o vetor K dividido pelo módulo de K. Então, repara que K vetor E é B. Então, B é perpendicular simultaneamente a K e a E. E mais do que isso, vale a regra da mão direita. Tanto entre K vetor E dando B, quanto E vetor B apontando na direção de K. Tá? Repara que aqui, isso aqui é verdade, regra da mão direita. Vou desenhar uma mão direita aqui. Então, dedinho, anelar, e aqui embaixo o polegar. E essa mão está apontando para dentro, então vou desenhar aqui as linhas da mão. Tá? Regra da mão direita, campo elétrico está apontando para cima, né, na direção em que aponta aqui o meu dedo médio, e eu vou fechar a mão para cá na direção do campo magnético. Fechei, né? O campo magnético está para cá. Fechei, agora meu dedão aponta na direção em que a onda se propaga, que é o K chapéu. Tá? Então, essa relação entre campos elétricos e magnéticos é específica de ondas planas monocromáticas. E ela vai ser muito útil em vários pontos. Principalmente na hora de fazer derivações mais simplificadas de relações que podem ser mais gerais. Então, eu vou sempre chamar a atenção se eu fizer uma derivação simplificada, mas aquela relação for mais geral, ou se, como nesse caso, essa derivação é específica. Uma forma de ver que essa derivação é específica é o fato de que a gente usou um K constante aqui. E o K só é uma constante para ondas planas, né? O caso geral, o K seria uma função da posição também, e possivelmente do tempo. Então essa relação realmente só faz sentido para onda plana, ok?